Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 22/4, volume 1, Renovação do matrimônio. Matrimônio diante da Santíssima Trindade. Nesse estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o noivado, mas não já na terra como a primeira vez, mas no céu diante da presença de toda a corte celestial, assim que estivesse preparada para uma graça tão grande. Eu fiz quanto mais pude para dispor-me, mas que sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer nenhuma sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Que interessante, né? A gente entender aqui, né? Porque aqui já era o casamento místico, né? Que teve na terra e agora ia ter no céu, né? Diante da Santíssima Trindade, o casamento, o segundo, né? Matrimônio místico. Interessante aqui uma coisa que ela tá falando aqui, muito importante, né? De se entender e se dispor à alma. Que interessante, né? Que para nos dispor, a gente não se dispõe por si mesma, né? Não, a gente não se dispõe por si, né? Não tem essa capacidade de nos dispor, né? São pequenos demais para dispor a nossa alma para uma graça tão grande, se não for, né? O próprio Deus ali para dispor a nossa alma, né? Para nos purificar, né? A gente por si só a gente não consegue, né? Passar pela purificação, né? Se não for uma graça de Deus, se não for a mão de Deus ali para nos dispor, né? Para nos ajudar a passar por esse processo de purificação. E outra coisa interessante que ela está falando aqui é esse dispor a alma. Eu acho que ela vai falar mais adiante sobre esse dispor, que é muito interessante, né? Como ele dispõe a nossa alma, né? Ele tem vários modos de dispor a nossa alma. E um dos modos que esse trecho está falando de dispor é por meio assim que eu entendi, né? É por meio do conhecimento, né? Ele está ali dispondo ali para purificar a alma dela. É um dos modos de Jesus ali, através de uma meditação, um exemplo, né? Conhecimento ali, mas numa meditação, né? Você vê, olha só como é interessante esse trecho aqui, ó. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo, para me dispor. Olha só, interessante. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava da fé e me deixava. Olha que interessante, tá? Então, aqui nesse trecho está um dos modos de Jesus de dispor a alma, né? É por meio da meditação, é o conhecimento, né? Para a gente se dispor a fazer a vontade, a cumprir com a vontade de Deus, a querer ter a mesma vontade de Deus, uma só vontade, né? Tá, assim, tem uma só vontade, né? Que é a vontade de Deus. Para a gente se dispor, a gente precisa né, que o próprio Deus nos disponha, né? Olha só como nós somos pequenos, né? Como somos um nada, né? Que para nos dispor, né, a nos esvaziar, a passar pela purificação, né, e dispor a alma, fazer a vontade de Deus, precisa, né, de que Deus, o próprio Deus, venha nos dispor, né? E um dos modos aqui é a meditação, né, o conhecimento através da meditação, né? Então ele vem e fala, né? Ele traz uma luz, um conhecimento e deixa a alma ali meditar, né? Então, é assim que ele faz com a gente mesmo, né? Um exemplo aqui do livro do céu, né? A gente medita, pega os textos, lê, ele mesmo falando conosco através desse texto, né? Dos trechos, e a gente precisa ali meditar diante daquilo que ele está falando para nós, né?
o que ele está falando nesse trecho. Então, a gente tem que pegar o que está falando aqui, que a gente está fazendo agora. Lendo o que Jesus está falando para nós aqui nesse trecho, né? E meditando, procurando entender, meditar. Então, se a gente tem uma dificuldade ali, Jesus, eu não entendi isso aqui direito, eu quero entender isso aqui mais. E ele vem e explica. Então, é esse ir e vir. É muito interessante isso aqui. Então, olha só. Então, ele começou falando da fé, esse trecho é falando sobre a fé, né? A fé que é o próprio Deus, né? A fé é acreditar, é crer em Deus, né? É crer, confiar em Deus, acreditar em Deus, né? Fé. Então aí ela vai dizer assim: não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava da fé e me deixava ali, né? Para ficar meditando diante, né, daquela luz, daquele conhecimento que ele deu sobre a fé, né? Minha alma tosca, como a sentia antes, agora, depois de falar de Jesus, me sentia levíssima. Então, como é que é incrível, né? A gente se sente assim pesado, né? A gente se sente assim, meu Deus. Um exemplo aqui dela, né? Porque ela recebeu a notícia que ela ia estar diante da Santíssima Trindade, ia para o céu. Então ela já ficou assim, né? Meu Deus do céu, e agora? Né? Dá tipo, né? Toca mesmo o nosso nada, e agora? Né? Tá ali diante de Deus, né? Do Pai ali. E, meu Deus, se não for Jesus ali, né? Para nos dispor. E é muito incrível que aí tá falando assim. Senti, ó. Agora me falava da fé e me deixava. Eu me senti infundir na alma uma vida de fé, né? Vida, é a vida da fé, é acreditar, é tomar posse dessa verdade, né? Dessa verdade de Deus, né? Ele falava sobre a fé que é o próprio Deus, é crer, né? É acreditar em Deus, né? Que a fé, ele tem outros trechos que fala, né? Que a fé é Deus que ele fala, né? Então é acreditar, é crer na verdade, né, de que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador, que Deus é aquele que é o Pai, nosso Pai misericordioso, é bondade imensa e imensurável, né? Nossa, é o próprio Deus, é o Deus, né? Aí ela vai dizer assim, ó, minha alma tosca como a sentia antes, né? Tosca, né? Toda cheia, né? Ali, de paixões, né? De coisas de si, né? Então tosca, toda feia, né? Vamos dizer assim, como antes. Aí depois, ai, meu Deus, mexeu aqui. Toda vez que eu tô meditando, o trecho sobe aqui. Peraí. Minha alma tosca como a sentia antes, agora, ó, depois de falar de Jesus, me sentia levíssima a purificar, né? Por meio da verdade, tomou posse da verdade, né? Essa é a fé, é crer. A fé é crer no próprio Deus, é crer em Deus, acreditar em Deus, né? Confiar em Deus, né? Então, é confiar na santidade, acreditar na santidade, bondade, potência, em tudo que em Deus é, né? Então, com esta verdade, olha que incrível como purifica a nossa alma, daquele peso que a gente sentia, né? De, vamos pensar assim, né? Ao contrário de fé, o que que é, né? É, porque fé é acreditar, é crer em Deus. Então, né? O contrário dessa fé é desconfiança, né? Com a confiança em si mesmo, né? Então, aquela alma pesada, né? Achando que pode ser alguma coisa por si mesmo, né? Aquela confiança em si próprio, achando que é alguma coisa. E por meio daquela verdade ilumina, que tira todo um peso, tira toda aquela confusão, né, na alma, né? E mostra naquela verdade o nada, quem é a alma e quem é Deus. A imensidade de Deus, a imensidão de Deus, a santidade, a potência, a bondade, a misericórdia e o nosso nada, né? Essa luz que Jesus traz sempre nos mostra, né, a grandeza de Deus, né? Quem é Deus e quem somos nós? Um nada, né? Então, diante do conhecimento, assim, de uma alma que estava assim pesada,
né? Sentindo aquele peso das paixões, né? E esse aqui é o dispor por meio da verdade, né? Ela conheceu, tomou posse da verdade, acredita, né? Naquela verdade, toma posse e toma posse e como é que eu posso dizer? Aquela verdade se torna vida para a alma, né? É gerado na alma e ela vive aquilo, né? Aquela verdade, né? Que é um exemplo aqui da fé, né? Por isso que ela tá falando aqui, ó. Depois de falar de mim, sentia levíssimo em modo de penetrar em Deus, ó. Ah, não, aqui muito antes, aqui, ó. Sentia infundir na alma uma vida de fé, né? Então, assim, gerou, né? Ela creu, né? Acreditou. Ela acredita, a fé é crer em Deus. Então ela tomou posse daquela verdade, e aquela verdade foi gerada na alma dela, né? Uma vida. A vida divina foi gerada na alma, a vida de fé, né? A vida do próprio Deus. Então é muito incrível. Minha alma, tosca como aceite antes, agora depois de falar de Jesus, me sentia levíssima, em modo de penetrar em Deus. Olha só, com uma luz, uma verdade que Deus nos traz. Meu Deus, fala muita coisa, né? É assim, é uma luz, é um conhecimento incrível que fala, nossa, só fala na palavra fé, né? O que gera na nossa alma quando Deus vem falar conosco, né? O que gera, olha só. Então ela começou a meditar, né? Jesus trouxe a luz, então ela começou a meditar, ela começou a penetrar, né? Penetrar em Deus e agora olhava a potência, né? O poder de Deus, né? O poder do seu filho, de tudo que ele fez, a potência, né? Ali criadora de Deus, né? A santidade de Deus, santo, santo. Então ela contemplava isso, ela ficava ali meditando diante daquela verdade, né? Que ela tomou posse, então ela ficava meditando. E minha alma ficava estupefata, assim, né? É como a gente fica quando a gente medita, né? Cada texto que a gente lê, cada conhecimento que Jesus nos traz, né? Nossa, cada luz que, meu Deus, a gente fica assim, boba, estupefata, a gente fica assim, sem reação, né? Meu Deus, a gente fica assim, sabe? Encantada, né? Encantada, encantada, encantada. Assim como ela tá aqui, né? A gente olha, meu Deus, né? Meditar em quem é Deus, né? A potência dele, o poder de Deus, né? De criar tudo isso do nada, o poder de Deus em uma só palavra criou tudo. Faça-se, tudo foi criado. E, meu Deus, a santidade de Deus, a bondade. Olha como nosso Deus é bom, né? Mesmo depois do pecado original, mesmo depois de Adão ter pecado, né? Ter desobedecido, e ainda assim ele mandou seu único filho, né? Para nos salvar, né? Então, tanta coisa que ele, a bondade de Deus, a paciência de Deus para conosco, né? De conservar a nossa vida, né, de estar ali nos conservando, nos dando vida enquanto estão ofendendo a ele está conservando, né, mantendo a vida, né, providenciando o alimento, providenciando aquilo que é necessário todos os dias. A luz, mantendo a luz do sol todos os dias para todos, conservando tudo, né, para todos, apesar de. Então, meu Deus, que bondade, né? É uma bondade imensa. Nossa, uma paciência, uma bondade, um amor que a gente sim não tem. A gente pensa assim na bondade de tudo que Deus fez. E a gente passa a meditar na bondade, na potência, na santidade, no amor, na misericórdia, na paciência. A gente fica pensando em quem é Deus. Meu Deus, que imensidão, que a gente se perde. E aí a gente vê, né, a imensidão de Deus, quem é Deus e quem somos nós, um nada, né? E minha alma ficava estupefata no mar de espanto e dizia: Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito, né? Gente, é assim mesmo, desfeito, né? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença? Depois sentia-me descer em mim mesma e vi o meu nada, tá vendo? Essa meditação aqui é, né? Esse é o momento da purificação, né? Porque ela está dispondo ali, né? Que é o início do trecho, dispor a alma, purificar a alma para estar diante, né? Para estar com Deus. A alma tem que se esvaziar,
tem que se purificar, né? Para estar com Deus, né? Para estar diante de Deus e para ser essa morada de Deus, né? Para a gente ouvir claramente a voz de Deus, precisamos estar vazio, né? Porque senão a gente não entende a Deus, né? Se a gente não tiver vazio, né? De tudo que é nosso, tudo que é de vontade humana, a gente não enxerga a Deus, né? A gente não consegue ver a Deus, entender Deus, ouvir a Deus, né? Então fica muito assim confuso. Tudo fica confuso, né? Quando tem paixões, tem coisas humanas, né? Então, para poder a alma ali estar diante de Deus e ser essa morada de Deus, não só diante, mas ser morada de Deus, a alma tem que, né, passar, se dispor, né? Tanto essa preparação. E o único que pode nos dispor é Deus, né? O próprio Jesus vem e nos dispõe com a luz da verdade, com os conhecimentos, né? É muito legal, muito incrível. E aí a alma conhecendo o seu nada e quem é Deus, né, por meio da verdade, né? E, meu Deus, eu não sei nem o que falar, né? Muda tudo, né? Então ali a alma se dispõe, nossa. E a alma fica disposta ali a cumprir com a vontade de Deus, né? Toma posse daquela verdade e vive aquela verdade. É assim como ela falou, né? Eu me via. Hum, Deixa eu voltar um pouquinho. Santidade imensa de Deus, que outra santidade por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença, depois sentia-me descer em mim mesmo e vi o meu nada. A nulidade das coisas terrenas, né? A nulidade não é nada, as coisas da terra são passageiras. A nulidade, né? A nulidade é que o nada que é as coisas da terra. É nada, né? Como nada é diante de Deus. Que incrível, né? Eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó que me arrastava para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que alguém que me pusesse o pé em cima. E com isso ficava desfeita. Então, assim, via do nada que a gente é, né? O mal que é a nossa vontade humana, né? Assim, olha que coisa interessante. O pó que me arrastava para dar algum passo. E para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima. Então, o verme, né? O nada que somos. Não somos nada. Nada, nada, né? Nada sem Deus, né? E a gente passa a conhecer quanto somos dependentes, de quanto precisamos de Deus e somos dependentes dele, né? Dependemos demais de Deus, né? Nós estamos vivos porque Deus, né, nos infundiu a sua própria vida, o sopro, né, do Espírito Santo, o sopro da vida em nós, o sopro dele, né? Da vida. Então, assim, meu Deus, né? A redenção, Jesus deu a sua própria vida para que a gente pudesse viver, né? Deu a sua vida para nós, né? E nós vivemos da vida de Jesus. Então, meu Deus do céu, é muito grande. O nada, nós somos nada, não podemos fazer nada sem Deus. Nada, né? Se a gente tem inteligência, se a gente tem vontade, a gente tem memória, a gente tem uma inteligência, né? Ali e a gente consegue desenvolver as coisas é porque Deus infundiu em nós inteligência. Deus nos capacitou, nos deu capacidade de fazer, né, as coisas. Ele nos capacitou, ele colocou, né, as capacidades, né, as faculdades da alma, né? E tudo que a gente tem, as coisas que a gente pode fazer, né, o poder, né, o poder fazer, potência, né, ali na alma, tudo é graça de Deus, tudo que foi Deus infundiu, né? Ele nos criou do nada, né? Nos deu a vida, nos conserva. A gente não é nada, nada. Então é muito importante esse exame, né? Essa meditação é muito importante, que é assim que a alma se dispõe, por meio da luz da verdade, conhecendo mesmo, ter conhecimento de quem é, né? De quem somos, né? E quem é Deus. É muito importante, né? Esse é o processo de purificação, né? É esse o processo, é conhecer a Deus, conhecer a grandeza de Deus, quem é Deus, o pensamento de Deus, como Deus pensa, como Deus é conhecer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, diante daquela grandeza de Deus, a gente está vendo nada que somos, né? O quão mal é a nossa vontade, o quão ruim é fazer a nossa própria vontade. A gente não sabe fazer escolhas nenhuma por si mesma boa, né?
Então, muito interessante esse trecho. Nossa, incrível. Gostei demais desse trecho. E é muito claro, né? Não tem nem o que falar. Ele tá muito claro esse trecho aqui. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir ante Deus. Mas ante minha mente se apresentava sua bondade. E me sentia atraída como por um imã para ir até ele e dizia entre mim. Né? Isso que é importante entender também, né? Que né, isso acontece não é para a gente se afastar de Deus, né? Que muita gente tem esse receio de se aproximar de Deus, né? Ai, eu não sou digna, não sou digna, e fica naqueles escrúpulos, né? Mas a intenção de Deus de mostrar o nosso nada, né? De trazer essa luz, não é para a gente se afastar dele. De, nossa, como foi horrível, meu Deus, como eu sou indigna, meu Deus, nossa Senhor, não, e não se aproxima de Deus, não é isso que ele quer, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, isso é para nos ter mais intimidade com Ele, né? É para a gente ver o nosso lado, não para a gente se afastar, né? Mas para a gente ver que quanto somos dependentes dele, quanto precisamos dele, quanto precisamos. E aí o que Ele quer é uma relação, uma intimidade, né? De uma relação de pai e filho, né? Então Ele não quer nos afastar. Então aqui, ó, por isso que ela tá falando aqui, ó. Mas antes, aqui, então, vindo-me tão feia, né? Que as pessoas, né, no momento de purificação, se vê tão feia, né? Que muitas vezes não quer se aproximar. Aqui, ó. Quase não me atrevi a ir. Quase não me atrevi a ir antes de sua presença, né? E é o que muitos fazem, né? Acaba assim ficando com aquele receio de se aproximar, de ver tão feia que é a alma, né? Tão ruim que é a vontade humana, que ela vai passando a conhecer quem é ela, que ela se sente indigna, não quer se aproximar de Deus, né? Fica naqueles escrúpulos. Aí ela vai falar assim, mas ante minha mente, né? Então Deus infundia ali, ó, inspiração, luz. Então lá vinha Deus inspirando ali, ó, mas ante minha mente, né? Então Deus infundia na mente ali uma luz, né? Se apresentava a sua bondade. E me sentia atraída como por um imã para ir até ele e dizia entre mim: se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos. É incrível, né? Mas assim, é como ela está falando aqui, né? É tão imenso Deus, é tão incrível, meu Deus, que a gente fica até tentando encontrar palavras para falar, né? De Deus, de quem é Deus, né? De tão imenso que Ele é, que a gente não encontra palavras certas para falar, né? Então, assim, enquanto a gente vai meditando em tudo que Deus é aqui, como a Luísa está fazendo, né? Como ela está falando aqui, mas depois, olhando para os outros, vê-os todos iguais em si mesmo. O que ela está querendo dizer isso? Que todos em si mesmo, eles são imensos, é incomensuráveis, é infinito, entendeu? Todos os atributos de tudo que Deus é. A bondade de Deus é imensurável, é infinita, é imensa, não tem medida. O amor de Deus, então tudo é em si mesmo. Ela está falando aqui, né? Todos são iguais porque assim é imenso. Não tem um maior que o outro, né? Não existe isso. São todos iguais, iguais em si mesmo, né? Ó, aí ela vai dizer, ó, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Incrível, né? Enquanto minha mente estava nesse estado, Jesus voltava e falava da esperança. Recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente. Mas para cumprir a obediência que assim quer, direi por quanto posso. Então, o próximo trecho fala sobre a esperança, né? Mas muito incrível esse trecho. Mas é uma coisa, isso que me chamou a atenção, essa questão do dispor a alma, né? Que como a alma se dispõe, né? Por meio do conhecimento, né? Por meio da luz da verdade, que a alma se dispõe a fazer a vontade de Deus, né? Que aí ela vai, né? Retirando aquilo que é dela para colocar o que é de Deus, né? Vai se dispondo, vai passando pela purificação através do conhecimento. Então, Deus que vem nos dispor, né? Não é a gente que vai dispor por si mesmo. É isso que me chama a atenção, a questão da disposição da alma, né?
Então, é Deus que vem dispor através dos conhecimentos, né? E aqui, no exemplo daqui, como eu falei, é a meditação, mas Deus tem vários modos de dispor a alma, né? Mas tudo é conhecimento, tudo é luz, né? Mas aí ele se serve das meditações, ele se serve dos acontecimentos, né? Daquilo que a divina vontade dispõe, os acontecimentos da nossa vida, no dia a dia, na nossa rotina. Então, assim, Deus tem N, né? Vários e vários modos, né? De dispor a alma, né? Para ela ir se esvaziar, né? Através do conhecimento, para ali dispor a alma a cumprir e a fazer a vontade de Deus, né? Dispor a alma ali para ser essa morada divina, né? Então, isso que me chamou muita atenção. É isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat.